coffee from a paper cup. Lying down and looking up all the way. Bom dia, meus queridos! Estamos começando mais um Dia na Montanha e hoje eu finalmente vou fazer uma coisa que estou há meses prometendo pra vocês, que é falar sobre o nosso galinheiro e sobre as coisas que aconteceram com a postura das galinhas, sobre os piquetes, sobre as reforminhas que a gente vai ter que fazer. Então se tá chegando agora, já se inscreve, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações, porque daqui a pouco é pra começar a chover, então a gente vai aproveitar que não tá chovendo ainda e vou mostrar um pouquinho de como é que estão as coisas aqui pra vocês, beleza? Então, bora pro vídeo! Gente, aqui estão as nossas galinhas. A gente tá com tem umas 26 galinhas mais ou menos, e 2 galos. A gente tinha 12 galinhas, depois a gente comprou mais 17 deu, e aí deu mais ou menos isso daí. Olha só, quem é mais antigo aqui no canal sabe e viu a construção desse galinheiro que eu e a Dai construímos. E a gente criou esse galinheiro baseado no sisteminha da Embrapa, né, em alguns conceitos deles, mas obviamente que não existe um modelo certo, né, existe o melhor modelo que se aplica com cada realidade. Quando a gente criou ele, quando a gente construiu ele, na verdade, a gente pensou no bem-estar das galinhas. Então, assim, tem vídeo no canal aqui fazendo um tour e explicando por que a gente fez cada coisa dessa aqui. Porque não é a intenção desse vídeo de hoje. A intenção do vídeo de hoje é contar pra vocês um pouquinho da nossa experiência, como é que foi nesse 1 ano e meio criando as galinhas. E agora essa transição das galinhas velhas para as galinhas novas. Porque o que acontece? A gente sabe que conforme o tempo vão passando, as galinhas vão baixando a postura. Então elas vão colocando menos ovos, elas vão pondo menos ovos quando elas são ali lá em cima na curva de postura. Então é um pouco sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, tá? Ó, a gente tem algumas aqui, elas acham que eu vou dar comida pra elas, então por isso que elas estão ali. Ó, aqui elas estão, tem um ninho, elas estão aqui, eu tenho uma botando ovo aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. Então, olha só, o que eu quero mostrar pra vocês. Isso aqui também, ó. Com o tempo, a gente fez uma pintura com cal e ele está saindo, ó, 1 ano e meio depois. Em alguns lugares ele tá mais fixado, em outros lugares ele não pegou tão bem, né? Então, assim, é uma manutenção necessária. Eu quero ver se a gente faz isso esse ano ainda, até próximo de quando estiver completando 2 anos a gente faça isso. Outra coisa aqui, ó. Esse último palanque, esse último poleiro, ele ficou um pouco próximo aqui, então às vezes elas fazem um cocôzinho, ó, um outro cocô acaba caindo pra cá, então talvez uma distância maior aqui resolveria, ou até colocar como se fosse um plástico desse ali, ó, colocar aqui também, ó. A chuva, quando vem de lá pra cá, ela acabava molhando, então aqui vocês também veem que ela ficou manchado o cal, tanto que lá no Capril, quando a gente construiu, nessa parede onde eu deixei aberto, eu não usei cal, eu pintei mesmo, pra não ficar. Então, assim, são pequenos detalhes que a gente vai aprendendo com a experiência, né, que vai nos dando essa experiência. Aqui tem alguns sacos de serragem que a gente deixa aqui pra colocar ali pra elas quando a gente faz a limpeza do galinheiro. E aqui tá nossos armários aqui, né, isso aqui é tudo ração pra elas, os ovos, inclusive ratoeira também, tá, gente, porque os ratos realmente, quando tem milho, tem coisas, eles acabam vindo, então é importante ter, já que eu ainda não tenho gato, né. Uma dica legal que eu recebi foi assim, João, não tenha gato macho, tenha gata, né, em vez de gato, porque os gatos são muito preguiçosos. Então uma dica legal, eu acho que se a gente for providenciar um gato pra ter aqui na propriedade, uns 2 pelo menos, umas 2 gatas vão ser. Então eu vou falar agora um pouquinho sobre a postura, né, então vamos ali dentro? Now it's like we're living in 2 separate worlds. Come on back to me. Say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you. Gente, a postura delas é o seguinte. Conforme quando ela é um pintinho, vai se tornando galinha, o que a gente aprendeu? Antes dos 5 meses, dificilmente elas começam a pôr ovos. Depois, elas ficam em torno de 1 ano botando ovo. Essa aqui eu tô falando com base na nossa experiência, tá? Não tô falando em estudos, nem nada do tipo, que eu sei que tem muito estudo, muita coisa, blá blá blá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é a minha experiência. Quando as galinhas, a primeira leva de galinhas que a gente teve, atingiu em torno de quase 1 ano e 3 meses por ali, elas começaram a cair bastante a postura, que foi na entrada do inverno desse ano. O que aconteceu?
começou a cair a postura, e aí a gente adquiriu novas galinhas, que a gente comprou elas com 21 dias, que aí se eu compro com 1 dia de vida, eu preciso colocar elas na luz. Tá me bicando. Então, a minha intenção não era ter que colocar na luz, eu queria um pouco mais praticidade pra gente estar aprendendo. E aí, elas vieram, a gente colocou elas aqui, deixamos elas criar naquela portinha que eu tenho ali embaixo, elas cresceram ali, e aí quando elas estavam um pouquinho maiores, eu botei elas junto com as outras. E agora, fazem quase 4 meses, então elas já estão com 4 meses e pouquinho. O número de ovos começou a aumentar de novo. Então assim, a gente tinha às vezes 2 ou 3 ovos durante o inverno, e agora a gente tá praticamente... O que você quer? Hã? O que tu quer? Quer? Aí agora começou a crescer, porque as galinhas velhas, as galinhas novas começaram a pôr os ovos. Então assim, a gente tá tendo aí 12, 13, às vezes até 14 ovos por dia novamente. Só que ainda tem algumas delas que não começaram a pôr ovos ainda. E as galinhas mais velhas a gente vai abater. Então assim, são 12 galinhas que a gente tem que são mais velhas, que eu inclusive já fiz uma marcação na pata delas, que vocês, quem é mais antigo no canal vai lembrar. Eu botei uma cintinha pra me identificar elas, porque elas vão começando a ficar parecidas. E outra coisa é que as galinhas mais novas, elas têm as patas amareladas, olha ali, ó. E as galinhas mais velhas já estão com as patas esbranquiçadas. Então eu não sabia disso quando eu botei o fitilho, porque eu não tinha essa experiência. Mas agora eu já conseguiria identificar as galinhas velhas pelas patas. Esse puleiro aqui que a gente fez, ele é um puleiro que quando elas fazem cocô ali, cai lá embaixo as fezes, ó. Então daí a gente consegue juntar de lá, que por sinal já deve ter mais de mês que a gente não junta, aí 1 mês e quase 2 meses talvez, porque com essa onda de frio e tal, a gente foi dando prioridade para outras coisas. Então assim, acaba que a gente não consegue fazer tudo sempre, mas o importante é a gente sempre estar fazendo o nosso melhor. Então, o que eu queria falar sobre a postura é isso. Agora que elas começaram a pôr, eu tenho certeza de que é praticamente 1 ano de postura. Mais do que isso, a galinha até pode pôr, mas daí começa a ficar muito esporádico. Não compensa daí a gente ficar tratando elas, porque daí começa a ficar muito caro, né? Você ficar tratando um monte de galinha velha só pra ficar mantendo elas ali. Então não é viável. Aí agora o que a gente vai fazer vai ser o seguinte: a gente vai comprar um freezer e vai abater todas elas pra poder consumir, né? Senão não adianta a gente ficar com elas assim. E também as galinhas não precisam de galo, tá? É uma coisa que todo mundo pergunta também. João, precisa de galo? Bota o galo pra ela pôr, não precisa, isso é mito. Só precisa do galo se você quiser galar o ovo pra fazer o pintinho, né? Pra criar o pintinho. Beleza? Agora vamos falar dos piquetes, o que eu aprendi com os piquetes. E ninhos, gente. Os ninhos não precisa ser um ninho pra cada galinha, tá? Elas revezam os ninhos. Aqui a gente dividiu em 4 quadrados, né? Vocês estão vendo aqui, um lá, outro lá e outro aqui. Então o que a gente fazia? A gente, quando a gente construiu esse galinheiro, a ideia era que as galinhas passassem em torno de 1 semana em cada piquete, e assim a gente fosse rotacionando a ponto de quando elas estivessem naquele lá, elas comeriam aquele, depois a gente passaria para aquele, depois passaria para aquele, para esse aqui, quando elas voltassem para aquele ali já estaria grande. Beleza, tive essa experiência. Daí algumas pessoas no comentário falaram assim: João, por que tu não deixa ela 2, 3 dias e fica mudando elas mais rápido? Também fiz isso. Não funcionou tão bem quanto deixar elas quase 1 semana, ou em torno de 1 semana em cada um. E aí no final, o que eu tava fazendo? Eu deixei só um aberto sempre e abria um dia 2 dias no máximo, e aí fechava e deixava elas lá 1 dia ou 2. Foi o que mais deu certo. O que você quer, meu? O que você vai fazer aqui? O pai tá só contando sobre as galinhas, explicando pro pessoal sobre o galinheiro. Não, o galo tá falando alguma coisa. O que o galo tá falando? O que ele tá falando? O que eu comecei a fazer ali, que não expliquei pra você? Eu deixava elas sempre em um piquete, sempre aberto. Então elas poderiam entrar e sair quando quisesse. Aí eu deixava 2 dias elas no piquete fixo, né? Nesse piquete aberto. E abria 2 dias no piquete que tava com com a pastagem. Que inclusive a gente tá usando aqui na pastagem de inverno o Azevém. Mas a gente percebeu que com essa quantidade de galinhas que a gente tá aqui, elas acabavam comendo muito mais. Então assim, o ideal que a gente consegue ter uma boa eficiência do piquete seria basicamente 2 metros quadrados por galinha, pra gente poder diminuir
o acesso delas à ração, né? Ao milho que a gente dá com o concentrado aqui. Então, esses tamanhos de piquete aqui, para esse número de galinhas, elas estavam acabando muito rápido, consumindo muito rápido, que vocês veem aí que dos 4 piquetes, 3 está praticamente zerado, porque é muita galinha para aquele número de pastagem ali, entende? A gente estimava antes que a gente poderia ter 23, 22 galinhas para esse tamanho total do galinheiro ali que a gente tem, né, dos piquetes. Mas a gente acredita que 2 metros quadrados por galinha seriam suficientes. Seria o ideal para a gente baixar o número do trato que a gente dá de milho para elas poderem pastar mais, entendeu? Então eu hoje consigo ver que a melhor forma de fazer é a gente deixar um piquete sempre aberto e eu alternar assim, abrir uma pastagem e deixar um dia ou 2 e fechar elas. Deixo elas um dia ou 2 só no piquete fixo, e aí eu vou fazendo isso, porque aí sim dá tempo da pastagem se recuperar mais rápido do que eu ficar rotacionando o tempo inteiro. Obviamente que se a gente conseguisse um espaço um pouco maior, ou diminuir o número de galinhas, a gente conseguiria fazer a rotação por uma semana em cada piquete. Porém, mas aí a gente precisaria a gente teria que diminuir o número de galinhas, no nosso caso, entendeu? Então, assim, seria mais ou menos essa regra. Eu acho que daí precisaria pelo menos de 3 a 4 metros quadrados por galinha para ter uma em cada semana. Mas daí vai muito da sua, sei lá, do seu espaço, né? Porque, por exemplo, a nossa intenção é pelo menos 12 ovos por dia, né? Eu acho que seria o ideal, porque aí eu tô falando de uma família de 4 pessoas, 3 ovos por pessoa, né? Considerando que a gente tivesse 4 adultos, né? Então 4 vezes 3, 12. Então seria assim, 12 ovos seria o ideal. Eu tô aqui com 20 e poucas galinhas, que eu vou ter que abater elas e ainda assim vai sobrar mais umas, sei lá, acho que 16 ou 17 galinhas. Quer dizer, que tem os galos também. Eu nunca sei essa conta. Mas enfim, eu devo ter em torno de 15 galinhas aqui que vão estar pondo ovos. Então o ideal seria a gente ter aí de 10 a 12 galinhas, porque sim, a eficiência delas no período de postura é quase que 100%. Então se eu tiver 12 galinhas, eu vou ter praticamente 11 ovos, 10 ovos quase todos os dias. Então é bem por aí. Beleza? Era isso que eu queria explicar pra vocês sobre os piquetes. Não sei se... pra você entender melhor essa questão dos piquetes, tudo isso que eu tô falando, você tem que assistir a série da construção do galinheiro, que você vai entender por que a gente fez cada coisa aqui, e aí vai fazer mais sentido, porque tudo tem um sentido. Por que isso aqui é aberto? Por que isso aqui é assim pra gente conseguir coletar os ovos por aqui, não precisar entrar lá dentro? Então assim, tudo tem um porquê, beleza? Isso aqui embaixo que serve pra gente poder separar um animal. E lembrando, galera, o feito é melhor que o perfeito, mas comece devagarinho. A gente começou com 3 galinhas, daí a gente aumentou o número de galinhas, fomos pra 12, agora a gente tá com 20 e poucos. Percebeu que elas não vão voltar a pôr as velhas, então a gente precisa de galinhas novas, entendeu? A gente tá criando a galinha carijó porque a gente gosta delas, elas são pretinhas, elas são bonitinhas. Eu gosto de ter todas elas da mesma cor. É só meio que tipo um transtorno obsessivo compulsivo que eu tenho por isso. Mas é mais ou menos isso. Tá bom, gente? Olha, esse vídeo não vai ficar um vídeo super tipo daqueles a gente construindo coisas, mas eu precisava conversar isso, precisava explicar pra vocês, porque tem muita gente que já fez galinheiro baseado no nosso. A gente sabe que tem muitas perguntas sempre sobre o galinheiro, e o galinheiro faz parte da construção aí da nossa ideia de sermos autossuficientes. O milho delas a gente não tá plantando ainda, a gente vai plantar milho, mas cada coisa no seu tempo. Eu não consegui terminar lá a parte lá interna da nossa casa, mas a gente fez o capril para poder vir as cabras e tirar o leite. Se você não assistiu o vídeo do capril, assiste. E é isso. Precisava gravar esse vídeo, faz tempo que a gente não batia esse papo. Agora eu vou pegar uma cebolinha e levar pra Daya, porque ela daqui a pouco tá terminando o almoço e ela me pediu pra levar cebolinha pra ela. With you, then someone I don't know. Now it's like we're living in 2 separate worlds. Come on back to me. Say that you won't go. I can't cope without you, and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. It's been so cold without you here. We barely said goodbye.
fight. Oi, vida, o que você tá preparando Oi, gente, hoje? bom dia, tudo bem com vocês? Eu tô fazendo uma carne moída aqui. Meu Deus, carne moída é vida, né, gente? É uma delícia, se sobra a gente consegue comer depois. Daí aqui eu tô fervendo mais uns ovinhos das nossas galinhas, graças a Deus, né? O João já falou pra vocês, né? Acho que já Acabei de contou. fazer um vídeo falando isso. Daí porque eu gosto de colocar na carne moída com molhinho, gente, fica uma delícia. E daí aqui, ó, eu cozinhei um restinho que tinha de aipim com as nossas batatas doces. Aqui da... Batata salsa. Não, batata doce essa Ah, daqui. batata doce, É, tá. deu bem pequenininho, eu botei junto, que daí é pro Antônio e pra mim, que eu posso estar comendo também, né? Ah, gente, low carb não é zero carboidrato, né? É baixo carboidrato, que o pessoal E o carboidrato bom, né? o que Isso, tem. exatamente, que nem eu, que já tô no meu peso, né? Não tem por que tu restringir totalmente, é só a quantidade que tu come, porque eu sei que vocês vão perguntar, né? É, pra quem assistiu o vídeo, né? Gente, essa experiência que eu falei pra vocês aí das galinhas, dos piquetes, do galinheiro, eu sei que tem bastante gente que já ouviu bastante, só que tem gente, sempre a gente tem 10, 15 mil pessoas às vezes que chegam novas no canal, então a gente quer dar as boas-vindas pra vocês que estão assistindo esse vídeo, que chegaram novas, e por isso que às vezes alguns vídeos a gente se torna um pouquinho repetitivo, porque eu sei que a gente tem praticamente aí 800 vídeos, mais de 800 vídeos no canal, então vocês não vão conseguir acompanhar toda a história, que eu acho que na verdade deveria maratonar aí, pegar pra acompanhar toda a história da família X, mas NetX. E a Dai me lembrou aqui porque é o seguinte também, a gente pretende ter uma chocadeira, né, mais pra frente, só que como é um processo assim que pra ter uma chocadeira tem que ter as matrizes ali com o galo junto e tal, pra poder botar, só que isso é um degrauzinho de cada vez. A gente começou primeiro, as 3 primeiras galinhas que a gente teve eram galinhas grandes já estavam quase começando a pôr ovos, aí depois a gente comprou galinhas um dia, botamos na luz tal, mas daí deu muito trabalho assim, a gente não ficou legal, e inclusive vieram galos, e aí aqueles galos todos a gente teve que abater eles, e aí depois a gente pegou com 21 dias, que foi o melhor que a gente conseguiu fazer pra poder subir a escadinha da criação de animais, uma coisa de cada vez, entende? Então não adianta às vezes a gente já querer, eu tenho que começar já sempre comprando ovo ou galando, não sei o que, e aí no final você acaba se embaralhando e não dando muito certo. Porque assim, a gente me metendo, né? Pra quem faz isso a vida inteira, que nem nossos avós, que isso já era tipo que nem tomar banho pra eles. É muito óbvio, é muito fácil, mas pra gente que tá migrando da cidade pro campo, é importante que a gente faça, né, aos pouquinhos pra gente não desistir, né? Isso que é o mais importante, sabe? Porque se tu quer fazer tudo como era, né? Sendo que você nunca fez isso na vida, é muito fácil você desistir. Então a gente gosta de falar isso para que vocês não desistam também, sabe? Não tem que ser extremo, sabe? Vai aos pouquinhos que vai dar certo. Vocês estão vendo, acompanhando a gente desde o começo. Inclusive, a gente fez um e-book, para quem quer comprar uma propriedade rural, a gente fez um e-book que são as 83 perguntas que você tem que saber fazer para comprar uma propriedade rural. E quando a gente fala isso, a gente não quer dizer assim, não, mas se você for comprar uma propriedade rural, você tem que comprar uma propriedade rural que seja assim, que tenha não sei o que tenha não sei o que, porque senão você vai se engessar, porque cada um tem um objetivo. Inclusive nesse book eu digo, a gente faz pensar, fala assim, cara, qual que é o seu grande objetivo? Você quer viver do quê? Você quer viver trabalhando pela internet e morando no sítio? Você quer cultivar morangos? Você quer trabalhar com turismo? Você quer... Porque cada uma dessas características vai fazer com que você consiga imaginar qual seria a propriedade ideal. Porque tem gente que por exemplo, o cara pensa, mas eu preciso pelo menos de 10 hectares, né? Aí daqui a pouco você vai vendo a experiência e no final você quer, às vezes, 2.000 metros quadrados pra você é suficiente, que você vai criar uma galinha, vai criar ali no máximo umas codorninhas, e pra você tá bom, e uma hortinha pequena e tá bom. Agora, se você pensa, não, eu quero ser autossuficiente, eu quero viver isolado do mundo, não sei o que, aí você vai, eu vou viver, então eu preciso de uma chácara de pelo menos 200 hectares, porque eu quero ficar isolado do mundo. Então, cada um vai ter um objetivo. E às vezes, se você não sabe disso, gente, o sonho fica distante, porque às vezes tu acha que tu precisa de 50 hectares, e daí, tipo, tu não tem dinheiro pra isso, tu não tem... Mas, na verdade, se você não sabe o objetivo, o teu sonho fica mais longe. Assim, não, às vezes tá pertinho, só você não sabe, né? Então, assim, não adianta eu falar pra você assim, não, porque uma propriedade rural tem que ter água dentro da propriedade. Porque, cara, não são todas as propriedades rurais do mundo que vai ter uma nascente dentro, entende? Então, assim, é importante você ter claro isso. Você tem que saber pra onde você tá indo, o que você quer, antes de me imaginar qual seria a propriedade ideal, beleza? Então, isso funciona pras galinhas, pras cabras, pros bezerros, pras codorna, pro estilo de vida, pra sua alimentação. Então, pra tudo
tudo, cara, funciona assim. Cada um é individual e você não tem que dar ouvidos a pessoas que colocam regras no que você tem que fazer. Você tem que dar ouvidos a pessoas que te ajudam a encontrar a melhor versão de si mesmo e das coisas que você quer. Falei bonito, né? Olha só, gente, lembra aqueles aipim lá que meu pai tinha plantado junto com as frutíferas? Olha só o tantinho que deu. Mesmo com toda essa geada, com todo esse frio, ainda deu, ó. E tá bem? Pelo jeito é bem molinho. Vamos ver, vamos cozinhar essa semana. Galera, vira a mandioca, aipim, macaxeira? Diz aí nos comentários como você conhece. Tá bom, gente, é o seguinte. Eu vou finalizar esse vídeo aqui agora 2h30 da tarde, tá? Porque a gente tem que ir no centro da cidade resolver um negócio de documentação do carro. E aí depois a gente volta e provavelmente já vai estar mais tarde. Então se chegou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo piquete de galinha pra gente realmente saber se você assistiu esse vídeo até o fim. Que é importante a jornada. Coma toda salada e lembrando que o link tá na descrição do vídeo do nosso e-book. Tá bom? Valeu e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Compartilha se gostou. Onde é que tu tava? Tu tava dentro do galinheiro que tu tá assim? Não, não tava dentro da galinha. Tava dentro da lama lá na horta. Dentro da lama na horta?